Já imaginou estar sozinho uma noite silenciosa e sentir que algo te observa? Neste vídeo, vamos explorar 3 relatos reais que vão desafiar sua coragem e mexer com sua mente. Histórias perturbadoras que aconteceram aqui no Brasil e trazem à tona o lado mais sombrio do desconhecido. Prepare-se para momentos de tensão que podem te deixar sem dormir. A noite dos sussurros na fazenda abandonada, nas profundezas de Goiás, em uma região isolada e esquecida pelo progresso, existia uma fazenda que o tempo parecia ter amaldiçoado. Conhecida como Coração Seco, o local carregava uma aura sombria que afastava até os mais destemidos. Décadas antes, uma família inteira desapareceu ali sem deixar vestígios, deixando para trás apenas rumores de rituais proibidos e relatos de vozes inexplicáveis ecoando pelas noites. Com o passar dos anos, o mato cresceu e envolveu a propriedade, mas as histórias continuavam vivas, transmitidas como um aviso aos curiosos. No entanto, Rafael, um jovem explorador fascinado por mistérios, decidiu enfrentar o desconhecido e registrar tudo para o seu canal no YouTube. Era uma noite de lua cheia quando Rafael chegou à entrada da fazenda, uma estrutura enferrujada que parecia gritar com o vento. A trilha até ali era apertada e sufocante, com árvores retorcidas projetando sombras ameaçadoras. Ao abrir o portão, sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se estivesse sendo observado. A casa principal era um casarão de madeira em ruínas, com janelas quebradas que lembravam olhos vigilantes. O silêncio era quase absoluto, quebrado apenas pelos ruídos de insetos. Apesar da atmosfera opressiva, ele acendeu a câmera e começou sua exploração, narrando cada detalhe com uma mistura de nervosismo e empolgação. O interior da casa era ainda mais inquietante. O piso rangia a cada passo. O cheiro de mofo misturado a algo metálico era quase insuportável. Nas paredes, havia marcas profundas, como se algo tivesse arranhado com força descomunal. Rafael sentiu o primeiro calafrio quando ouviu um som. Não era o vento ou o ranger natural da madeira velha, mas um sussurro. Fraco e quase imperceptível, parecia pronunciar palavras em uma língua estranha. Ele apontou a lanterna para todos os cantos, mas não encontrou nada. Tentou se convencer de que era apenas sua imaginação, mas o desconforto aumentava a cada segundo. Decidido a explorar os andares superiores, subiu a escada com cuidado, o coração disparado. O primeiro quarto estava vazio, exceto por móveis quebrados e teias de aranha que brilhavam sob a luz da lanterna. No segundo quarto, entretanto, encontrou algo que o fez recuar. No centro do espaço, havia um colchão velho cercado por velas apagadas e ossos pequenos, possivelmente de animais. As paredes estavam cobertas de símbolos incompreensíveis, desenhados com algo que parecia sangue seco. Enquanto Rafael analisava a cena, sentiu um toque leve em sua pele. Ele congelou, segurando a lanterna com força, mas quando olhou para baixo, não havia nada. Apavorado, ele saiu correndo do quarto, descendo as escadas quase tropeçando. Quando chegou ao térreo, percebeu algo estranho. A porta pela qual entrara estava fechada. Ele se aproximou para abri-la, mas antes que pudesse tocar, lá, a maçaneta girou sozinha e a porta se abriu lentamente. Do lado de fora, havia apenas escuridão. A lua, que antes iluminava a propriedade, parecia ter desaparecido, deixando o lugar envolto em uma penumbra sinistra. Foi então que ele ouviu os sussurros novamente, mais altos e mais claros, como se dezenas de vozes falassem ao mesmo tempo. Desesperado, Rafael correu para fora da casa, mas o terreno parecia diferente. O campo que ele atravessara antes estava agora coberto de névoa espessa, e a trilha para o portão parecia ter sumido. Ele ligou a lanterna, mas a luz parecia ser engolida pela escuridão, e então ele viu. Ao longe, na direção do portão, várias figuras estavam paradas, imóveis. Eram silhuetas humanas, mas sem rostos, apenas sombras disformes que pareciam observá-lo. Rafael gritou, mas sua voz ecoou no vazio, sem resposta. Ele começou a correr na direção oposta, mas quanto mais corria, mais a sensação de ser seguido aumentava. Olhando por cima do ombro, viu as figuras se moverem lentamente em sua direção, como se flutuassem sobre o solo. Em sua corrida desesperada, tropeçou em algo e caiu. Quando tentou se levantar, percebeu que a névoa ao seu redor parecia ganhar forma, como mãos tentando segurá-lo.
Seu coração batia tão rápido que ele achou que fosse desmaiar. Ao longe, as figuras se aproximavam cada vez mais, e os sussurros agora ecoavam dentro de sua mente, quase insuportáveis. A câmera, que ele soltara na queda, continuou gravando enquanto ele tentava se afastar rastejando, mas as figuras estavam perto demais. De repente, o som do sussurro cessou e tudo ao redor mergulhou em um silêncio mortal. A última coisa que Rafael viu antes de fechar os olhos foi uma mão pálida surgindo da escuridão. Ninguém sabe o que aconteceu depois disso. Dias mais tarde, moradores da vila encontraram a câmera abandonada no portão da fazenda. As gravações terminaram abruptamente, com o último grito de Rafael e o som de algo sendo arrastado. O desaparecimento do jovem foi mais um capítulo na história sombria da Me Coração Seco. Desde então, a fazenda continua assombrada por sua fama, atraindo apenas os mais imprudentes. Aqueles que ousam chegar perto relatam sentir os mesmos sussurros que Rafael ouviu naquela noite. Será que ele foi mais uma vítima de algo inexplicável? Ou existem segredos ainda mais perturbadores escondidos ali? Se essa história te deixou arrepiado, prepare-se. O próximo relato revela um mistério ainda mais aterrorizante, onde a fronteira entre o real e o sobrenatural se desfaz completamente. O passageiro da madrugada. Em uma estrada deserta na Paraíba, conhecida como Estrada da Serra Negra, motoristas evitavam trafegar durante a madrugada. A via, envolta por montanhas e vegetação densa, era cenário de diversos relatos assustadores, incluindo visões inexplicáveis e encontros com figuras misteriosas. Carlos, um caminhoneiro experiente, sempre achou essas histórias absurdas, até que uma viagem noturna o colocou frente a frente com o que ele jamais poderia imaginar. Naquela noite, o silêncio dominava a estrada, e a única companhia de Carlos era o som monótono do motor de seu caminhão. Enquanto dirigia, viu uma figura à beira da estrada, acenando com insistência. Era um homem magro, com roupas rasgadas e uma expressão de desespero no rosto. Contra seu instinto, Carlos decidiu parar e oferecer ajuda. O homem subiu na cabine e agradeceu com um sorriso estranho, dizendo que precisava ir para a próxima cidade. Algo no tom de voz dele fez os pelos de Carlos se arrepiarem, mas ele continuou a dirigir. Os primeiros minutos foram silenciosos, até que o homem começou a falar. Ele contava histórias desconexas, mencionando eventos antigos e pessoas que Carlos nunca ouvira falar. A cada palavra, a tensão na cabine aumentava, e Carlos começou a notar detalhes estranhos. O homem não tinha cheiro, suas roupas estavam limpas demais para alguém que parecia ter caminhado tanto, e seus olhos, fixos no horizonte, pareciam não piscar. Tentando aliviar a tensão, Carlos perguntou de onde ele era, mas a resposta foi um enigmático, de lugar nenhum. Enquanto a conversa prosseguia, Carlos começou a perceber que a temperatura dentro da cabine caía drasticamente. Ele ajustou o aquecedor, mas nada mudou. O estranho, por outro lado, parecia alheio ao frio, com um sorriso congelado no rosto. Quando passaram por um trecho conhecido por acidentes fatais, o homem apontou para a curva adiante e disse: "Foi ali que tudo acabou para mim." Carlos sentiu o estômago revirar. "O que você quer dizer com isso?" perguntou, mas o homem apenas riu. Um som seco e desconfortável. Na curva, algo inacreditável aconteceu. O rádio, que estava desligado, começou a emitir um chiado alto. Luzes estranhas piscavam à distância, e a cabine do caminhão foi tomada por um cheiro de queimado. Carlos freou bruscamente, o caminhão derrapou, e ele gritou para o homem sair. Quando se virou para a direita, a cabine estava vazia. O homem havia desaparecido sem deixar rastros. Desesperado, Carlos saiu do caminhão e olhou ao redor, mas a estrada estava deserta, como se ninguém tivesse estado ali. Tentando entender o que acabara de acontecer, Carlos subiu de volta ao caminhão e seguiu viagem, mas o pesadelo estava longe de acabar. Alguns quilômetros à frente, viu o mesmo homem parado na estrada, exatamente no mesmo lugar onde o pegara antes. Ele estava acenando novamente, com o mesmo sorriso macabro. Carlos passou direto, acelerando o máximo que podia, mas o rosto do estranho parecia estar gravado em sua mente. Mesmo após deixar a estrada, ele sentia que algo observava do banco do passageiro. Ao chegar na próxima cidade, Carlos decidiu relatar o ocorrido em um posto de gasolina. Os funcionários trocaram olhares nervosos,
e um deles revelou que, anos atrás, um homem havia morrido exatamente naquele ponto da estrada em um acidente de carro. Desde então, motoristas relataram encontros com uma figura idêntica à que Carlos descreveu. Ele decidiu nunca mais trafegar por ali à noite, mas os acontecimentos daquela madrugada ainda o perseguiam nos sonhos. Até hoje, caminhoneiros evitam a estrada da Serra Negra após o pôr do sol. Aqueles que ousam cruzar lá relatam histórias parecidas, sussurros no vento, figuras na estrada e o olhar frio de um passageiro que jamais deveria estar ali. Seria um espírito preso ao local ou algo ainda mais sombrio e inexplicável? Se você achou este relato perturbador, a próxima história te levará ao limite do desconhecido, com um mistério tão arrepiante que vai te fazer questionar se é seguro confiar até nas luzes que iluminam a escuridão. O lamento da casa abandonada. Em uma pequena cidade do interior do Maranhão, havia uma casa que todos evitavam. Localizada ao fim de uma rua sem saída, a construção antiga estava cercada por lendas que faziam até os mais corajosos desviarem o caminho. Diziam que a casa pertencia a uma mulher chamada Dona Áurea, conhecida por praticar rituais sombrios. Após sua morte, estranhos eventos começaram a ocorrer. Luzes se acendiam sozinhas, gritos eram ouvidos na madrugada e figuras sombrias eram vistas nas janelas. Marina, uma jovem jornalista curiosa, decidiu investigar. Ela estava determinada a descobrir a verdade por trás das histórias. Com uma câmera e um gravador, Marina entrou na casa ao entardecer. O ar ali dentro era pesado, com um cheiro de mofo misturado a algo que ela não conseguia identificar. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos e mensagens que pareciam gravadas à unha. Em um dos quartos, encontrou um espelho coberto por um pano. A noite caiu rapidamente, e a sensação de estar sendo observada tornou-se insuportável. Armando-se de coragem, subiu os degraus rangentes, cada passo aumentando a intensidade do lamento. No fim do corredor encontrou uma porta entreaberta. Quando empurrou, viu uma cadeira de balanço movimentando-se sozinha, como se alguém invisível estivesse sentado ali. O choro cessou e um silêncio aterrorizante tomou conta do ambiente. Marina tentou gravar o que via, mas a câmera parou de funcionar. No gravador, vozes distorcidas sussurravam frases incompreensíveis. Quando tentou sair do quarto, a porta se fechou com força e ela foi arremessada contra a parede. Apavorada, começou a recitar orações, mas o ambiente parecia responder com risadas sádicas que ecoavam pelo ar. Algo a puxava pelo tornozelo, como se quisesse arrastar lá para dentro do espelho. Com muito esforço, conseguiu se soltar e correu para fora do quarto. No andar térreo, a porta principal estava trancada, apesar de nunca ter sido fechada. A única saída parecia ser uma janela, mas ao tentar abri-la, uma figura apareceu em sua frente. Era uma mulher idosa, com olhos fundos e um sorriso macabro. "Você veio atrás de respostas?" perguntou a figura, com uma voz que parecia reverberar em sua mente. Marina não respondeu, paralisada pelo medo. A mulher se aproximou e sussurrou: algumas verdades deveriam permanecer enterradas. Quando a figura desapareceu, a porta se abriu sozinha. Marina correu para fora sem olhar para trás, mas o que viu ao chegar à rua fez seu coração quase parar. A casa, que antes parecia sólida e real, agora era apenas uma ruína, tomada por mato e poeira. Tudo o que ela havia experienciado parecia impossível. Suas gravações, no entanto, contavam uma história diferente. O gravador capturara vozes e sons impossíveis de serem explicados. A experiência mudou Marina para sempre. Ela deixou o jornalismo e se mudou para outro estado, mas as memórias daquela noite continuavam a assombrá-la. Às vezes, no silêncio da madrugada, ela ainda ouvia o lamento da casa abandonada e sentia que algo ou alguém ainda a observava. Cada relato traz mais perguntas do que respostas. Mas é isso que nos fascina no desconhecido, não é? O que achamos que sabemos pode ser apenas a ponta de um véu que cobre algo muito maior e mais sombrio. Tá pronto para continuar explorando o mistério? Esses relatos perturbadores são apenas a ponta do iceberg do que o desconhecido pode nos reservar. O que você faria se se deparasse com algo inexplicável? O medo, muitas vezes, nos faz questionar se estamos prontos
para enfrentar o que está além do nosso entendimento. As histórias que compartilhamos são apenas um reflexo do que há à nossa volta, nas sombras, esperando para ser descoberto. Você acredita que esses eventos foram apenas coincidências ou há algo mais? Se o sobrenatural se esconde nas entrelinhas do cotidiano, o que mais está por trás dos mistérios que vemos e ouvimos? Não tenha medo de procurar mais, de questionar e principalmente de se aventurar nas histórias que o desconhecido tem a oferecer. A cada novo relato, uma nova porta é aberta. Se você quer continuar explorando os limites do possível e do impossível, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe para amanhã o que o terror pode te ensinar hoje. O que vem por aí será ainda mais assustador e revelador. Não perca a próxima história.